Hoje, vamos embarcar em uma jornada profunda e transformadora para entender o que aconteceu com Jesus depois que ele morreu. Sabemos que a morte de Jesus na cruz foi um evento crucial para a humanidade, mas o que aconteceu depois? Como ele passou do túmulo para a ressurreição? E o que isso significa para nós hoje? Ao longo deste vídeo, vamos explorar os eventos que ocorreram após a morte de Jesus, desde sua descida ao mundo dos mortos até sua gloriosa ressurreição e ascensão aos céus. Prepare-se para uma narrativa que vai mudar a maneira como você vê a vitória de Cristo sobre a morte. Vamos começar. Tudo começou na cruz, onde Jesus deu seu último suspiro e declarou: "Está consumado", João 19:30. Naquele momento parecia que a esperança havia morrido junto com ele. Os discípulos estavam desolados. Os líderes religiosos celebravam, e o mundo parecia mergulhado em trevas. Mas, na verdade, algo extraordinário estava prestes a acontecer. A morte de Jesus não foi o fim, foi o início de uma vitória que mudaria a história da humanidade. Após sua morte, o corpo de Jesus foi retirado da cruz e colocado em um túmulo emprestado por José de Arimateia. O túmulo foi selado e guardado por soldados romanos, mas nenhuma pedra ou soldado poderia conter o poder de Deus. O que aconteceu nos dias seguintes foi nada menos que milagroso. Após sua morte, a Bíblia nos diz que Jesus desceu ao mundo dos mortos, um lugar conhecido como Hades ou Seio de Abraão. Esse evento é mencionado em passagens como 1 Pedro 3, 18-20 e Efésios 4, 9. Mas o que isso significa? Por que Jesus desceu ao mundo dos mortos? A descida de Jesus ao Hades foi uma demonstração de sua vitória completa sobre o pecado e a morte. Ele proclamou sua vitória aos espíritos que estavam presos, incluindo aqueles que haviam desobedecido a Deus nos dias de Noé. Essa descida também simbolizou que Jesus levou sobre si o peso total do pecado e da morte, conquistando até mesmo os lugares mais sombrios. Foi um ato de redenção que alcançou todos os cantos da criação. No terceiro dia, algo extraordinário aconteceu. Jesus ressuscitou dos mortos. A ressurreição de Jesus é o evento mais importante da história cristã e é o fundamento da nossa fé. A Bíblia nos diz que no domingo de manhã, as mulheres que foram ao túmulo encontraram a pedra removida e o túmulo vazio. Um anjo apareceu e disse: "Ele não está aqui, ressuscitou!" Mateus 28, 6. A ressurreição de Jesus foi a prova definitiva de que ele era quem dizia ser: o Filho de Deus, o Salvador do mundo. Ela confirmou que sua morte na cruz não foi em vão, mas sim uma vitória completa sobre o pecado e a morte. A ressurreição nos dá a esperança de que, assim como Jesus ressuscitou, nós também ressuscitaremos para a vida eterna. Após sua ressurreição, Jesus apareceu a várias pessoas, incluindo Maria Madalena, os discípulos e até mais de 500 pessoas de uma só vez. 1 Coríntios 15, 6. Essas aparições foram cruciais para fortalecer a fé dos discípulos e provar que Jesus estava verdadeiramente vivo. Em uma dessas aparições, Jesus encontrou 2 discípulos no caminho de Emaús e explicou-lhes como todas as escrituras apontavam para ele. Lucas 24, 13-35. Em outra ocasião, ele apareceu a Tomé, que duvidava da ressurreição, e disse: "Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente." João 20, 27. Essas aparições não apenas confirmaram a ressurreição, mas também prepararam os discípulos para a missão que estava por vir. Antes de ascender aos céus, Jesus deu aos discípulos uma missão crucial, conhecida como a Grande Comissão. Ele disse: "Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado." Mateus 28, 19 e 20. Essa missão não era apenas para os discípulos, mas para todos os que creem em Jesus. A Grande Comissão nos chama a compartilhar o Evangelho, fazer discípulos e viver de acordo com os ensinamentos de Jesus. É um chamado para continuar a obra que Jesus começou, levando a mensagem de salvação a todos os cantos do mundo. Após 40 dias de aparições e ensinamentos, Jesus ascendeu aos céus na presença dos discípulos. A ascensão de Jesus foi um momento de grande significado, pois marcou o fim de seu ministério terreno e o início de seu reinado celestial. Enquanto os discípulos olhavam para o céu, 2 anjos apareceram e disseram: "Varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi elevado ao céu, assim virá do modo como viste subir?
Atos 1, 11. A ascensão de Jesus nos lembra de que ele está agora à direita de Deus Pai, intercedendo por nós e preparando um lugar para nós no céu. É também uma promessa de que ele voltará um dia para nos levar para estar com ele. Antes de ascender, Jesus prometeu aos discípulos que enviaria o Espírito Santo para guiá-los e capacitá-los. Ele disse: "Mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra." Atos 1:8. No dia de Pentecostes, essa promessa se cumpriu quando o Espírito Santo desceu sobre os discípulos como línguas de fogo. Eles foram cheios de poder e começaram a pregar o Evangelho com ousadia, resultando na conversão de milhares de pessoas. O envio do Espírito Santo marcou o início da Igreja e nos deu o poder para continuar a obra de Jesus na terra. A vitória de Jesus sobre a morte tem um significado profundo para cada um de nós. Ela nos mostra que o pecado e a morte não têm a última palavra. Através de sua morte e ressurreição, Jesus conquistou a vitória sobre o pecado, abrindo caminho para a reconciliação com Deus. Ele nos oferece perdão, vida eterna e a esperança de um futuro glorioso. A vitória de Jesus também nos dá poder para vencer as batalhas espirituais em nossas vidas. Como Paulo escreveu, mas graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 15, 57. Essa vitória é nossa através da fé em Jesus. A ressurreição de Jesus nos dá a esperança de que, assim como ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos para a vida eterna. A Bíblia nos promete que, quando Jesus voltar, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e então nós, os vivos, seremos transformados e arrebatados para estar com ele. 1 Tessalonicenses 4, 16, 17. Essa esperança nos sustenta nos momentos mais difíceis da vida, nos lembrando de que a morte não é o fim, mas apenas o início de uma eternidade com Deus. A ressurreição de Jesus é a garantia de que um dia estaremos com ele, livres de dor, sofrimento e morte. Após sua ascensão, Jesus assumiu seu lugar à direita de Deus Pai, onde ele intercede por nós. A Bíblia nos diz que Jesus é nosso sumo sacerdote, que entrou no Santo dos Santos Celestial para oferecer seu próprio sangue como sacrifício pelos nossos pecados. Hebreus 9, 12. Ele vive para interceder por nós, apresentando nossas necessidades e orações diante de Deus. Isso nos dá confiança de que, não importa o que enfrentemos, Jesus está ao nosso lado, lutando por nós e nos sustentando com seu poder. Sua intercessão é um lembrete de que nunca estamos sozinhos. A ascensão de Jesus não foi um adeus, mas um até logo. Ele prometeu que voltaria para nos levar para estar com ele. A Bíblia nos diz que no final dos tempos, Jesus voltará nas nuvens com grande poder e glória. Mateus 24, 30. Esse dia será o cumprimento final de todas as promessas de Deus, quando a morte, o pecado e o sofrimento serão eliminados para sempre. A promessa do retorno de Jesus nos dá esperança e nos motiva a viver de maneira digna, preparados para encontrá-lo a qualquer momento, como Jesus disse. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Mateus 25, 13. A ressurreição de Jesus não foi apenas um evento espiritual. Ela teve um impacto profundo na história da humanidade. A mensagem do Evangelho se espalhou por todo o mundo, transformando vidas e nações. A ressurreição deu origem à Igreja, um corpo de crentes que continua a proclamar a vitória de Jesus até hoje. Ela também inspirou inúmeras obras de arte, literatura e música, moldando a cultura de maneiras profundas. A ressurreição de Jesus é o evento mais importante da história, e seu impacto continua a ser sentido em todo o mundo. A ressurreição de Jesus não é apenas um evento histórico, ela tem implicações práticas para a nossa vida diária. Ela nos lembra de que, não importa o que enfrentemos, temos um Salvador que venceu a morte e nos dá a vitória. A ressurreição nos dá esperança nos momentos de desespero, força nos momentos de fraqueza e paz nos momentos de turbulência. Ela nos motiva a viver com propósito, sabendo que nossa vida tem significado eterno. Como Paulo escreveu, se ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Colossenses 3, 1. A ressurreição de Jesus também nos lembra da unidade que temos como corpo de Cristo. A Bíblia nos diz que assim como há um só corpo, há um só Espírito, uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo e um só Deus e Pai de todos. Efésios 4, 4, 6.
A ressurreição nos une como irmãos e irmãs em Cristo, independentemente de nossas diferenças. Ela nos chama a viver em amor e harmonia, refletindo a glória de Jesus em nossas vidas e relacionamentos. A ressurreição de Jesus é o coração da missão da Igreja. Ela nos motiva a compartilhar o Evangelho com ousadia, sabendo que a mensagem que pregamos tem o poder de transformar vidas. A ressurreição nos dá a certeza de que o Evangelho é verdadeiro e que vale a pena dedicar nossas vidas à propagação dessa mensagem. Como Pedro escreveu, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. 1 Pedro 1, 3. A ressurreição de Jesus nos dá a esperança de uma vida eterna com Deus. A Bíblia nos promete que um dia estaremos com Ele em um novo céu e uma nova terra, onde não haverá mais morte, nem luto, nem pranto, nem dor. Apocalipse 21, 4. Essa esperança nos sustenta nos momentos mais difíceis da vida, nos lembrando de que nossas lutas atuais são temporárias, mas a glória que nos espera é eterna. A ressurreição de Jesus é a garantia de que um dia estaremos com Ele, desfrutando de uma vida plena e abundante. A história de Jesus não terminou na cruz. Ela continuou com sua ressurreição, ascensão e promessa de retorno. Sua vitória sobre a morte transformou a história da humanidade e continua a transformar vidas hoje. A ressurreição de Jesus nos dá esperança, força e propósito, nos lembrando de que, não importa o que enfrentemos, temos um Salvador que venceu a morte e nos oferece vida eterna. Que possamos viver cada dia com essa esperança em nossos corações, compartilhando a mensagem do Evangelho com ousadia e amor. Se você gostou deste vídeo e quer se aprofundar mais em histórias bíblicas como essa, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações de novos conteúdos. Compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares e vamos juntos explorar as riquezas da Palavra de Deus. A história de Jesus é a maior de todas e ela pode transformar a sua vida. Que possamos viver cada dia com a esperança e a vitória que Ele nos oferece. Até a próxima e que Deus abençoe a sua vida. Amém.